Você está há alguns anos protelando começar nos investimentos, alguns meses, algumas semanas, talvez alguns dias, não importa. Você deseja investir e até hoje não começou. Nesse vídeo eu vou ajudar para você, eu vou dar algumas dicas do que você deve fazer e eu vou te encorajar, dar o pontapé inicial para que você comece a investir ainda esse mês. O que que você precisa fazer para iniciar? Qual que vai ser o teu ponto de partida? A primeira coisa que você deve fazer é organizar o básico. Eu vou passar aqui de uma forma bastante resumida, bastante mastigada. Algumas coisas até podem ser um contrassenso dentro do mercado financeiro, mas o foco é que você comece a investir esse mês. Então precisa ter em mente isso. O primeiro ponto que você deve fazer é anotar o quanto você ganha, o quanto você gasta. Rafa, eu preciso fazer uma planilha e colocar em detalhes, colocar se eu tomei um café na padoca, se eu preciso. Não, você precisa pelo menos ter uma noção das suas despesas fixas e do seu ganho. Você vai colocar, faz uma planilha, faz no papel, pega um caderninho e coloca: eu ganho líquido, né, não um salário bruto, quanto que entra todo mês no seu banco, na sua conta. Ah, entra, exemplo aqui, entra R$ 10.000 e eu recebo vale mercado, eu recebo mais não sei o que, o todo dá R$ 12.000. Então você vai pegar e colocar de um lado, numa coluna, R$ 12.000. Do outro lado você vai colocar aluguel, se você tiver, financiamento de carro, financiamento de casa, luz, água, energia, internet, IPTU, tudo que você tiver. Algumas despesas são anuais, algumas despesas são mensais, mas você precisa colocar tudo. Se é anual, você divide por 12, coloca uma média e vai chegar num valor. Eu mais ou menos eu gasto todos os meses R$ 8.000, eu gasto R$ 10.000. Com esse valor, você vai separar, vai definir o valor que você vai aportar todos os meses. Aportar é inicialmente guardar, você não precisa comprar no investimento, você vai retirar do seu rendimento esse valor. E aqui que eu disse que vai ser um contrassenso, já começa no mercado financeiro. Dentro da Start Grana, nós temos a fórmula 2 Gold, que é baseada no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele dizia que você tem que guardar um ouro de 10 que você ganha, ou seja, 10% do que você ganha todos os meses você tem que guardar. Dentro da Start Grana nós chamamos de 2 Gold, que são dois ouros, ou seja, 20%. Então você tem que fazer essa conta para sobrar os 20%. Caso não sobre, eu sei que a vida é difícil, eu sei que muita gente tem outros tipos de dificuldades, não consegue remanejar, talvez nesse mês você só tenha 50, só tenha R$ 100, não importa o valor que você tenha, você precisa planejar e seguir esse planejamento, você precisa guardar esse dinheiro todos os meses. Não adianta você fazer a conta, ah, eu vou guardar R$ 1.000, e aí no segundo mês você guarda 50. Então guarda 50, se você não vai conseguir arcar com 1.000, pelo menos com R$ 50 você consegue. Com isso a gente vai começar a criar o hábito e criar uma constância. Então esse foco no início é você criar esse hábito de guardar. Quando você for gastar, quando você for sair, quando você tiver uma viagem mais uma despesa que não está dentro do teu planejamento, não está dentro desse previsto mensal ou anual, você vai repensar. A ideia de nós investirmos é isso. O grande ponto aqui, fugindo um pouco do roteiro que as pessoas não se dão conta, é que nós temos, e se você for pensar numa empresa, qual que é o objetivo de uma empresa? É ter X faturamento com X despesa. E esse valor ser menor, a despesa ser menor do que o faturamento, essa diferença que dá, esse gap que você tem, é o que vai sobrar para você. Então, dentro da nossa vida, nós temos que fazer a mesma coisa. Acontece que a maioria das pessoas elas ganham 10 e gastam 10, ganha 8, gasta 8, ganha 5. E isso já é um mundo ideal que eu estou falando aqui, né? Porque a gente sabe que a pessoa ganha 8, gasta 10, ganha 5, gasta 7. Você tem que ganhar 5 e gastar 4, ganhar 8 e gastar 5, gastar 4, tentar gastar o mínimo possível, reduzir suas despesas. A partir do momento que isso virar um hábito, você começa a poupar mais. Talvez nesse momento seja um pouco nebuloso, um pouco difícil, porque você não está organizado, mas com o tempo você passa a organizar melhor esse dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é montar uma reserva de emergência. Antes de você pensar em qualquer investimento, você precisa criar o seu escudo. Dentro da Start Grana, se você não conhece, clica no link da descrição aqui, a gente tem um cupom de desconto.
Dentro da Start Grana, a gente chama de goleiro, porque você não consegue escalar o seu time sem ter um goleiro. Você até pode, dentro da regra do futebol não é permitido, mas como aqui não é exatamente um jogo de futebol, você teria a possibilidade de não ter uma reserva de emergência. Mas faça essa analogia com um goleiro. Imagine seu time disputando uma final de campeonato ou tendo a chance de ganhar quando ele está embaixo, ele está querendo pontuação para subir no campeonato, a bolsa está embaixo, você está querendo ganhar dinheiro e você não tem uma reserva de emergência. O seu comportamental, o seu mental, ele vai ser muito afetado. Porque se der alguma coisa errada, a reserva de emergência vai servir como uma âncora para você, independente se você passa dificuldade, se você é muito rico, você tem que ter essa reserva de emergência. Então, o segundo ponto é você começar a montar essa reserva. Eu sempre indico de 9 a 12 meses, porque eu acredito que 6 meses é um período muito curto, apesar que a média do mercado sempre fala de 3 a 6, mas eu acho muito pouco, que é você vai pegar a sua despesa que você tem fixa, lógico que pensando num cenário de crise, de desgaste, você não vai estar desempregado e continuar almoçando e gastando no mesmo restaurante, você acaba reduzindo algumas despesas. Então você pega esse valor, multiplica por 9 ou por 12, é o valor que você tem que montar na sua reserva de emergência. Isso vai te proteger e vai dar confiança para você seguir, para você ir para o próximo passo. Rafa, eu preciso fazer separado? Não, você pode fazer em paralelo. Põe um pouquinho do teu dinheiro na reserva de emergência e um pouquinho você dedica aos investimentos. E aqui a gente entra no terceiro ponto, que é você investir de verdade. Você pode investir, você pode montar uma carteira básica de investimento, você pode montar uma carteira protegida, uma carteira blindada, bem estruturada, mas você tem que entender o mínimo do mercado para não ser pego ou por um influenciador ou por um assessor que vai te jogar um monte de produto ruim, um monte de produto que dá dinheiro para eles e pouco retorno para você. Como que a gente estrutura essa carteira de uma forma bastante básica? Se quiser entender melhor, tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre isso. Dentro da Start Grana também a gente trata sobre isso. Mas basicamente você vai deixar uma parte dentro da nossa estratégia, 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Como você está iniciando, você pode alocar em ETF, que é uma diversificação de uma maneira bastante simples, e um pouco em fundo imobiliário, porque já vai te dar um rendimento todos os meses e vai ter uma volatilidade menor do que ações. Caso você não entenda sobre fundos imobiliários, não conhece, não sabe o que que é, vai para as ações, porém busca setores mais conservadores dentro da bolsa, que é o setor bancário, setor de energia, saneamento, setor de telecom, setor de saúde. Historicamente, são empresas mais sólidas que pagam bons dividendos, são setores que têm menos risco, mesmo em crise, esses setores continuam. Então você pode escolher 2, 3, 4 ativos, não muito também, porque senão você não vai conseguir estudar sobre todos eles, e começa a comprar aos poucos. E o quarto ponto é automatizar e evoluir os seus aportes. Como que você vai fazer? Aqui também é um ponto que eu sou um pouco contra isso. Ao longo do tempo, depois que você começar a investir, passar os próximos meses, você vai entender. Mas inicialmente é importante você fazer isso, porque você vai ter um compromisso com você mesmo. Você vai definir um dia do mês para você investir e vai ser como se você pagasse uma conta. Se teu salário sempre cai no dia 5 ou no quinto dia útil do mês, você vai aportar sempre no quinto dia útil. Caiu o pagode, você pega e transfere o valor para a corretora. Tem que ser conta separada? Sim, inicialmente é bom você fazer isso para você entender que são coisas separadas. Preciso comprar nesse dia as ações? Se você não tem disciplina, se você está iniciando, pensa que aqui a gente está falando muito mais de você criar o hábito do que você ter rendimento. Então pega esse dia, senta abre a corretora e já faz ali sua divisão de aporte. Ah, eu tenho R$ 200, então vou colocar 100 em renda fixa, vou escolher aqui um CDB diário, vou colocar no Tesouro Selic e os outros R$ 100 vou comprar um pouco de ETF, um pouco de fundo imobiliário, pronto, você já dividiu, comprou nesse dia. Mais para frente, quando você for entendendo como investe, você pode aproveitar oportunidades do mercado, que é o que a gente ensina dentro da Start Grana. Você não precisa aportar nos ativos todos os meses. Você precisa guardar o seu dinheiro todos os meses, mas você não precisa comprar sempre. Você compra conforme a oportunidade no mercado. Mas no início é importante que você tenha essa data, tenha esse compromisso e siga esse compromisso.
Talvez se você não tivesse compromisso, vai ser muito fácil você largar a mão. Anota na tua agenda, todo dia 10 eu tenho que abrir a corretora e fazer uma compra. Pronto, todo dia 10 você vai fazer. Todo dia 5 tem que aportar. Todo dia 5 você pega e manda um Pix. Automatiza isso. Manda um Pix automático já para a corretora, para você não precisar nem tomar uma decisão. Nossa, esse mês acho que tá meio pesado. Não, já foi. Perdeu o dinheiro. Eu costumo chamar de dinheiro morto porque é aquele dinheiro que não é mais teu. A partir do momento que você colocou na corretora, ele é dinheiro do seu eu do futuro. Você deu para uma outra pessoa. Imagina que daqui 10 anos ele vai ser teu, mas no momento ele não é. E para a gente fazer um review aqui do vídeo, então, o primeiro ponto é organize o dinheiro, mesmo que você tenha pouco. Você precisa organizar suas finanças. Você nunca parou para fazer isso. Para hoje, se não consegue fazer hoje, faz no final de semana, tenta arranjar um tempo. É fácil você fazer, é só fazer uma tabelinha ali, o tanto que você ganha, o tanto que você gasta, tenta puxar na memória, mais ou menos o que você gasta com lazer, que você gasta no dia a dia. Faz esse levantamento e vê o tanto que pode sobrar. Rafa, não sobra nada. Então começa a organizar esses gastos para que sobre. Isso vai ser uma vantagem muito grande para você e vai dar aquele pontapé inicial para você começar a realmente investir. O segundo ponto é faça uma reserva, você precisa ter a reserva de emergência, é o seu goleiro, então você não consegue ir a campo sem a reserva, é o que vai te dar segurança emocional, é o que vai te ajudar nos investimentos e é o que vai te levar ao próximo passo, que é começar com produtos simples. Então entre na renda variável de uma forma diversificada, o melhor é ETF e fundo imobiliário. Caso você não tenha conhecimento sobre fundos imobiliários, pode ir em ações, mas dê preferência àquelas ações grandes, aquelas ações famosas, conhecidas, que o risco é muito menor, a volatilidade tende a ser menor. E automatize o processo. Quanto mais automático for, quanto menos decisão você precisar tomar, melhor vai ser. Caiu o teu salário, manda um Pix. Automatiza até o Pix. Abre uma outra corretora, deixa o dinheiro lá. Toma uma decisão de dia para você investir. Com isso, você vai perdendo o medo que você tem de investir. Você vai entender sobre o processo, que o processo é a longo prazo, ele é demorado, ele não é de um dia para o outro. Mas se você não tomar a decisão de começar, você nunca vai ser um investidor. Então você precisa tomar essa decisão. Eu espero que você tenha tomado essa decisão, que eu tenha te convencido a tomar essa decisão. Se você quer ajuda para começar a investir, a Start Grana, ela vai te ajudar, isso eu tenho certeza. Caso você não assine a Start Grana, pelo menos deixa uma inscrição, um like aqui no vídeo que ajuda bastante a gente. Estamos quase chegando nos 1000 inscritos. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo, tchau!